Olá, meus amigos do canal Divinamente Eu, tudo bem com vocês? Edna por aqui para mais uma leitura de um capítulo do livro do Dr. Joseph Murphy, Poder do Subconsciente. E o clima por aí onde vocês moram, como está? Aqui é outono, mas já está fazendo um frio danado, parece que estamos no inverno. Acho que ele se antecipou. Sinceramente, eu não sou muito fã do inverno, né? Como se pode ver, porque o inverno deixa a gente muito amarrado, né? Bom, eu penso assim, né? Não sei vocês, cada um com seus gostos peculiares, não é mesmo? O capítulo 11 desse livro, ele é bastante extenso, são várias páginas, e por isso vou começar a leitura sem me ater a outros assuntos, já agradecendo a todos pelo like, pelos comentários, pela inscrição, e dizer que a companhia de vocês é muito satisfatória para mim. Então vamos à leitura. A mente subconsciente como sócia em seu sucesso. A mente subconsciente como sócia em seu sucesso. O verdadeiro significado de sucesso é ser bem-sucedido na aventura de viver. Um longo período de paz, alegria e felicidade neste plano pode ser considerado sucesso. A vivência eterna dessas situações é a vida eterna de que falava Jesus. As coisas importantes da vida, tais como paz, harmonia, integridade, segurança e felicidade, são intangíveis. Brotam do ser profundo do homem. Meditar nesses estados constrói em seu subconsciente esses tesouros do céu. Esse é o lugar autêntico, onde nem traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Eu acho que desse capítulo, esse primeiro parágrafo, ele é muito, muito necessário. Muitas vezes a gente fica imaginando que sucesso, fortuna, ser bem-sucedido, ser uma pessoa de valor tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com dinheiro. Aqui já diz que é a vivência eterna dessas situações. Que situações? Um longo período de paz, alegria, felicidade, nesse plano, no plano que você vive, pode ser considerado sucesso. E isso vai depender inteiramente de você e das escolhas que você faz. Muitas pessoas que têm riquezas, fortunas, elas não são felizes, elas não sentem paz, elas não vivem em harmonia nem consigo e nem com os outros. E certamente Jesus não, eu penso que ele não teria nascido, vivido e passado por tudo que ele passou para falar que você tem que ser bem-sucedido em dinheiro, se nem ele aceitava, né? Ele mesmo criava suas condições, ele mesmo fazia o milagre da multiplicação. Ele mesmo nos 40 dias em que ele jejuou e se absteu de tudo, ele negou as artimanhas, né? Então, aqui fala tudo. Seja aquilo que você deseja ser. Empreenda
no projeto chamado Minha Vida, a minha felicidade, a minha saúde mental, o meu propósito de vida é pegar esse presente que é recebido todo e fazer dele o melhor que eu posso, em gratidão à vida que recebi, né? Muitas pessoas estão tão arraigadas em viver de passado que vivem doentes, né? Depressivas. Outras estão tão desesperadas pelas coisas do futuro, de quando vai acontecer, de quando eu vou ter, de quando eu vou possuir, o que vou fazer com aquilo, que nem se dá conta da vida ser um presente e uma dádiva. Então, seja aquilo que você quer ser lá no teu futuro, seja hoje. Já começa agora. Trabalhe em si mesmo. Seja o seu maior exemplo. Seja o seu ídolo. Seja o seu maior admirador, né? Seja seu herói. Então, saiba ser grato e comece se amando em primeiro lugar. É disso que Jesus falava. Fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem hoje. Amar o próximo como a ti mesmo, mas e quem está mais próximo de ti do que você mesmo? Temos que parar para pensar que a vida não é só correr atrás daquilo que nós vemos, mas sim daquilo que nós somos e daquilo que nós queremos para a nossa vida. Muitas doenças no corpo são problemas que você carrega na alma, coisas que às vezes você quer ter, mas você não consegue ser. Como que você vai ser alguma coisa? Como é que você vai ter alguma coisa se você não consegue nem sentir a sensação do que é ser aquilo? Vamos começar a nos respeitar mais, nos amar mais, sentir mais gratidão pelo que temos, pelo que somos. Porque nada vale você ganhar um mundo e perder a sua alma. Eu acredito que muitas pessoas, nas situações que às vezes se encontram de tanta ganância, de tanta vontade de possuir coisas materiais, que quando elas vão receber, ou se vão receber algum dia, elas não vão conseguir fazer bom uso, porque elas não vão estar preparadas para isso. Então, esse primeiro parágrafo aqui, ele é muito necessário. Ok? Os 3 passos para o sucesso. O primeiro e vital passo para o sucesso consiste em descobrir aquilo que você adora fazer e em seguida fazê-lo. A menos que ame seu trabalho, você não pode, de maneira alguma, considerar-se vitorioso nele, mesmo que o restante do mundo considere-o como um grande sucesso. Amando-o, você sente um profundo desejo de executá-lo. Se alguém sente o forte desejo de ser um psiquiatra, não basta conquistar um diploma e pendurá-lo na parede. Vai querer manter-se atualizado nesse campo, comparecer a convenções e continuar a estudar a mente e como ela funciona. Vai querer visitar clínicas e ler atentamente as revistas científicas mais recentes. Em outras palavras, trabalhará para manter-se informado sobre os métodos mais avançados para aliviar o sofrimento humano, porque coloca em primeiro lugar o interesse dos pacientes. Mas, e daí, se ao ler essas palavras, você se descobre pensando o seguinte: não posso dar o primeiro passo porque não sei o que quero fazer. Como, em nome de Deus, vou encontrar um campo de trabalho que eu ame? Se você se sente assim, reze por orientação, da seguinte maneira:
inteligência infinita de minha mente subconsciente, revele-me qual o meu verdadeiro lugar na vida. Repita essa prece tranquila, positiva, carinhosamente para sua mente mais profunda. Persistindo com fé e confiança, a resposta lhe chegará como sentimento, palpite ou tendência numa certa direção. A resposta lhe virá com clareza e em paz, como uma percepção interior silenciosa. O segundo passo para o sucesso implica especializar-se em algum ramo de trabalho e esforçar-se para ter um desempenho superior. Vamos supor que um estudante escolha química como profissão. Ele pode concentrar-se em um dos muitos ramos desse campo e dedicar todo o seu tempo e atenção à especialidade escolhida. O entusiasmo vai levá-lo a querer saber tudo o que existe nesse campo e, se possível, saber mais sobre ele do que qualquer outra pessoa. O jovem precisa tornar-se profundamente interessado em seu trabalho e desejar usá-lo a serviço do mundo. Aquele que for o maior dentre vós, que se transforme em vosso servo. Há um contraste enorme entre essa atitude e a de alguém que só quer ganhar a vida ou simplesmente conseguir sobreviver. Conseguir sobreviver não é um sucesso autêntico. A motivação do homem deve ser mais grandiosa, mais nobre e mais altruísta. Ele deve servir ao próximo, destar-te lançando o seu pão sobre as águas. O terceiro passo é o mais importante. Você tem que se certificar de que aquilo que quer não contribui apenas para o seu próprio sucesso. Seu desejo não deve ser egoísta. Precisa beneficiar a humanidade. O caminho de um circuito completo precisa ser construído. Em outras palavras, sua ideia deve ser expressada com a finalidade de desejar o bem a todos e de servi-los. E a ideia retornará a você ampliada e transbordante de bênçãos. Se trabalha visando apenas o seu benefício, você não contempla esse circuito essencial. Talvez pareça que você tem sucesso, mas o curto-circuito que criou em sua vida talvez o leve, com o passar do tempo, a limitações ou a doenças. Só um minutinho. A medida do verdadeiro sucesso. A essa altura, talvez você esteja pensando: o que é que vocês me dizem sobre aquele cara que apareceu em um programa a que assisti? O cara que ganhou centenas de milhões de dólares com esses negócios escusos. Ele é um sucesso tão grande como qualquer um que o seja, e acho que ele nem está aí para beneficiar a humanidade. Esses casos são mais do que comuns, mas precisamos ter o cuidado de compreendê-los pelo que são. Alguém pode dar a impressão de sucesso por algum tempo, mas a verdade é que o dinheiro que ganhou com fraudes frequentemente bate as asas e voa para longe. Mesmo que isso não aconteça, quando roubamos alguém, roubamos a nós mesmos. O estado de espírito de carência e limitação que nos levou a esse comportamento manifesta-se também de outras maneiras em nosso corpo, em nossa vida familiar, em nossos relacionamentos. Aquilo que pensamos e sentimos, nós criamos. Criamos aquilo em que acreditamos. Mesmo que alguém tenha acumulado fraudulentamente uma fortuna, ele não é bem-sucedido. Não há sucesso sem paz de espírito. De que vale a riqueza acumulada do homem que não pode dormir à noite, está doente,
tem um complexo de culpa? Certa vez conheci em Londres um criminoso profissional que me falou sobre suas façanhas. Ele havia juntado uma grande fortuna, que lhe permitia viver luxuosamente em uma mansão fora de Londres e em uma casa de veraneio na França. Em luxo sim, mas não com bem-estar. Ele vivia com um medo permanente de ser preso pela Scotland Yard. Tinha uma série de distúrbios internos que eram, sem a menor dúvida, causados por medo e por um profundo complexo de culpa. Ele sabia que havia procedido mal, e esse senso profundo de culpa lhe atraía todos os tipos de problemas. Mais tarde, soube que se entregara voluntariamente à polícia e cumprira pena de prisão. Ao ser solto, procurou aconselhamento psicológico e espiritual e transformou-se. Procurou trabalho e tornou-se um cidadão honesto, respeitador da lei. Descobriu o que adorava fazer e ficou feliz. A pessoa bem-sucedida ama o que faz e se expressa inteiramente dessa maneira. O sucesso depende de um ideal mais nobre do que a mera acumulação de riquezas. O indivíduo bem-sucedido é aquele que possui uma grande compreensão psicológica e espiritual. Hoje em dia, muitos dos grandes líderes empresariais dependem do uso correto da mente subconsciente. Cultivam a capacidade de ver um projeto futuro como já concretizado. Tendo visto e sentido a concretização de suas preces, a mente subconsciente providencia sua materialização. Se imaginar claramente um objetivo, você será provido do que for necessário, de maneiras que nem pensa que possam existir, graças ao poder gerador de maravilhas da mente subconsciente. Ao estudar os 3 passos para o sucesso, você jamais deve esquecer o poder que dá respaldo às forças criativas do subconsciente. Refiro-me à energia que dá substância a todos os passos em qualquer plano bem-sucedido. Seu pensamento é criador. A fusão de pensamento e sentimento transforma-se em fé ou crenças subjetivas. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Mateus 9, versículo 29. Uma vez que compreenda que existe em você uma força poderosa capaz de transformar em realidade todos os seus desejos, você obtém simultaneamente confiança e senso de paz. Qualquer que seja seu campo de atividade, você precisa conhecer as leis da mente subconsciente. Quando aprende a aplicar esses poderes e quando se expressa plenamente, compartilhando com o próximo os talentos que possui, você está com toda a certeza no caminho do verdadeiro sucesso. Se trabalha na seara de Deus, ou em qualquer parte dela, Deus, o todo, por sua natureza, será por você, e quem poderá ser contra você? Com tal compreensão, não há poder no céu ou na terra que possa lhe negar o sucesso. Como ele realizou o seu sonho. Em Hollywood, conheci um ator famoso, conhecido de todos os amantes do cinema e da televisão. Ele me contou que crescera em uma pequena fazenda no meio oeste. A família mal conseguia o mínimo para sobreviver. Como única diversão, tinha um velho aparelho de TV, preto e branco, com o qual mal conseguia sintonizar os canais. Mesmo assim, começou a sonhar em ser ator.
sonhos que lhe tomavam cada vez mais tempo. Durante todo esse tempo, eu trabalhava no campo, disse, ou tangia as vacas de volta para o estábulo. Mas imaginava ver meu nome em grandes letras na fachada de um grande cinema. Viu em todos os detalhes as multidões de fãs, os jornalistas aos gritos querendo me entrevistar. Mantive esse sonho durante anos. Finalmente deixei a fazenda, vim para Los Angeles e consegui trabalho com um extra em filmes e propagandas de TV. Em pouco tempo consegui meu primeiro papel como protagonista. Na noite da pré-estreia, dirigi-me ao cinema e quase desmaiei. Lá estava meu nome, em letras brilhantes. Vi uma multidão de repórteres, tudo o que eu imaginara no meu tempo de criança. E acrescentou, eu, mais do que ninguém, compreendo que o persistente poder da imaginação pode trazer o sucesso. Estou com meus olhos um pouco ardendo e o nariz parece pesado, vermelho, mas acho que é a mudança do clima, tá, gente? Não se prendam a isso, tá? Por favor. Continuemos. A farmácia de sonhos que transformou em realidade. Em alguns anos, conheci uma jovem farmacêutica chamada Mary. Ela trabalhava no departamento de venda de remédios controlados de uma grande rede de farmácias. Certo dia, quando me atendia, começamos a conversar. Perguntei se ela gostava do que fazia. Oh, é um bom emprego, disse ela. Juntando salário e comissões, estou indo bem. E a empresa tem um bom programa de participação nos lucros. Com sorte, vou poder me aposentar ainda jovem o suficiente para gozar a vida. Fiquei calado por um momento, em seguida perguntei. Era isso que você pensava quando criança, quando resolveu que queria ser farmacêutica? O rosto dela se fechou. Bem, não, respondeu. Acho que não. Eu sempre me via como dona de minha própria farmácia. Queria andar pela rua e ouvir as pessoas me cumprimentando e me chamando pelo nome. E eu saberia o nome de todas, porque seria a farmacêutica daquelas pessoas. O Senhor vai julgar isso estranho, mas sonhei até que meus pais me ligavam no meio da noite. Sonhei até que pais me ligavam no meio da noite porque o filho estava doente. Eu vestia uma roupa por cima do pijama, ia até a farmácia e pegava o remédio de quem necessitavam. Nem um pouco igual a um emprego em que trabalhamos de 9 horas às 17 horas, atrás de um balcão em uma grande farmácia, certo? De fato, nada parecido, concordei. Mas por que não se seguiu o seu sonho? Você, nesse caso, não seria mais feliz e mais produtiva? Sonhe mais alto. Saia desse emprego. Abra sua própria farmácia. Como eu posso fazer isso? Perguntou ela, sacudindo a cabeça. Para isso, vou precisar de muito dinheiro e mal consigo me sustentar de um mês para o outro. Minha resposta foi contar a ela um fato maravilhoso. Tudo o que ela pudesse conceber como verdadeiro poderia transformar em realidade. E prossegui explicando-lhe algumas coisas sobre os poderes do subconsciente. Ela logo compreendeu que se conseguisse saturar o subconsciente com uma ideia clara e específica, esses poderes, de alguma maneira, a transformariam em realidade. E começou a imaginar-se em sua própria farmácia. Mentalmente, arrumava os vidros
aviava receitas e se via atendendo a clientes que eram também seus vizinhos e amigos. E visualizou também um bom saldo no banco. Mentalmente trabalhou nessa farmácia imaginária, tal como uma boa atriz viveu o papel. Comportando-me como se fosse o que penso, eu serei. E investiu de todo o coração no papel, vivendo, movendo-se e agindo na suposição de que era a dona da farmácia. Vários anos depois, Mary escreveu-me contando o que lhe acontecera desde nossa conversa. A cadeia de farmácias para a qual trabalhava faliu, devido à concorrência de uma farmácia maior em um novo shopping center. Ela empregou-se como representante de viajante de uma grande companhia farmacêutica, encarregando-se de um território que se estendia por vários estados. Certo dia, o trabalho levou a uma cidadezinha na fronteira do oeste de seu território. Na cidade só havia uma farmácia. Embora nunca houvesse estado antes na pequena cidade, reconheceu-a. Era exatamente a farmácia que imaginara com tanta clareza. Espantadíssima, contou ao idoso proprietário a notável coincidência. Por seu lado, o dono disse que estava para se aposentar, mas que não queria vender a farmácia, pertencente à sua família havia gerações, para uma grande rede. Após várias conversas, o dono ofereceu vender-lhe a farmácia a prazo. Ela faria os pagamentos com os lucros gerados pela farmácia. A jovem mudou-se com a família para a cidade e logo depois pôde pagar a entrada de uma casa antiga e espaçosa, da qual pôde ir caminhando até a farmácia. Hoje ela vai a pé todos os dias para o trabalho e todas as pessoas que encontra a cumprimentam e tratam-na pelo nome. Conhecem-na porque ela é a farmacêutica da cidade. O uso do subconsciente nos negócios. Há alguns anos fiz uma palestra sobre os poderes da imaginação e da mente subconsciente para um grupo de executivos. Durante a palestra, relatei como o grande poeta alemão, não sei se é assim que lê, tá? Goethe, usava a imaginação quando enfrentava dificuldades e provações. Segundo seus biógrafos, ele se acostumou a preencher muitas horas mantendo tranquilamente conversas imaginárias. Imaginava um amigo sentado à sua frente, respondendo às perguntas de maneira correta. Em outras palavras, se estava preocupado com algum problema, imaginava o amigo lhe dando a resposta certa ou apropriada à situação, acompanhada por seus gestos habituais e conhecidos tom de voz. Tornava a cena imaginária tão real e vívida quanto possível. Uma das pessoas presentes à minha palestra, uma jovem corretora, resolveu adotar a técnica de Goethe. Começou a ter conversas imaginárias com um investidor multimilionário que a conhecia e que certa vez a elogiara por sua sólida capacidade de julgamento ao recomendar a compra de certas ações. Dramatizou a conversa até que a gravou como crença na mente. A conversa interior e a imaginação controlada da corretora concordavam certamente com seu objetivo: fazer bons e sólidos investimentos para seus clientes. Tinha como principal objetivo na vida fazer com que os clientes ganhassem dinheiro e vê-los prosperar financeiramente graças aos seus judiciosos conselhos.
ela continua a usar a mente subconsciente nos negócios e destaca-se com brilhante sucesso em seu campo de atividade. Recentemente foi entrevistada por uma grande revista financeira. Uma jovem de 16 anos transforma fracasso em sucesso. Eu vou falar um nome que está em inglês aqui, não levem a mal, eu não sei falar inglês, né? Então, Todd, uma jovem de 16 anos, contou-me o seguinte: eu fracasso em tudo. Não sei porquê. Acho que sou simplesmente burra. Talvez seja melhor abandonar a escola antes que me reprovem e me expulsem. Ah, é um jovem, tá? Não é uma jovem. Continuando nossa conversa, descobri que a única coisa errada era a atitude de Todd. Ele era indiferente aos estudos e também se ressentia com alguns professores e colegas. Ensinei-lhe como usar o subconsciente para ter sucesso nos estudos. Várias vezes por dia, Todd começou a afirmar certas verdades, especialmente à noite antes de dormir, e como primeira coisa ao acordar. Conforme já ressaltamos, esses são os melhores momentos para impregnar o subconsciente. Ele afirmava para si mesmo o seguinte: sei com certeza que minha mente subconsciente é um tesouro de memória. Ela retém tudo que leio e ouço de meus professores. Terei à minha disposição uma memória perfeita, se resolver usá-la. A inteligência infinita de minha mente subconsciente revela-me sempre tudo o que quero saber em todos os meus exames, sejam eles escritos ou orais. Irradio amor e boa vontade para todos os professores e colegas. Desejo sinceramente a eles sucesso e todas as boas coisas da vida. Todd estava vivendo agora como nunca antes. Agora só tira nota 10. Imagina constantemente os professores e os pais dando-lhe parabéns pelo sucesso nos estudos. Como ter sucesso em compras e vendas? Em compras e vendas, lembre-se de que o consciente é a chave da ignição e o subconsciente o motor. Você tem que dar a partida ao motor se quer que ele funcione. O consciente desperta o poder do subconsciente. O primeiro passo para transmitir um desejo, ideia ou imagem claros à mente mais profunda consiste em relaxar, imobilizar a atenção, silenciar a mente e ficar calmo. Essa atitude calma, relaxada, de paz, impede que matéria estranha e falsas ideias interfiram na assimilação de seu ideal. Além disso, no estado tranquilo, passivo e receptivo da mente, o esforço é reduzido ao mínimo. O segundo passo implica começar a imaginar que o objetivo que deseja alcançar transformou-se em realidade. Você, por exemplo, pode querer comprar uma casa. No estado relaxado da mente, afirme o seguinte: a inteligência infinita de minha mente subconsciente é absolutamente sábia. Ela me mostra agora a casa ideal, que atende a todas as minhas especificações e que posso pagar. Estou transferindo nesse momento meu pedido à mente subconsciente. Sei que ela vai responder de acordo com a natureza de meu pedido. Libero esse pedido com fé e confiança absoluta, da mesma maneira que o agricultor planta a semente no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento. A resposta à sua prece pode vir de um anúncio no jornal ou por intermédio de um amigo.
ou você pode ser orientado diretamente para uma dada casa que é exatamente o que você procura. São muitas as maneiras como a prece pode ser atendida. A principal certeza, no particular e na qual pode depositar confiança, é que a resposta será sempre dada, contanto que você confie no trabalho de sua mente mais profunda. Suponhamos agora que, em vez de querer comprar, você quer vender uma casa. Uma casa, terra ou qualquer tipo de propriedade. O mesmo método de confiar na inteligência infinita da mente subconsciente lhe dará as orientações necessárias. Quando vendi minha casa em Los Angeles, usei uma técnica que muitos corretores imobiliários com quem conversei estão agora utilizando com notáveis e rápidos resultados. No gramado, em frente à minha casa, coloquei um cartaz. À venda. Tratar direto com o proprietário. Na mesma noite, quando fui dormir, perguntei a mim mesmo: supondo que eu ache um comprador para a casa, o que é que vou fazer em seguida? A resposta: pego a placa, à venda e a jogo no lixo. Na tela interna da mente, projetei um cenário detalhado, peguei o cartaz, arranquei-o do gramado, passei-o por cima do ombro e levei-o para o latão de lixo no fundo da casa. Ao lançá-lo no depósito, disse: obrigado por sua ajuda, mas não preciso mais de você. Fui dormir sentindo a profunda satisfação interior de saber que a situação estava resolvida. No dia seguinte, um comprador pagou um sinal pela casa e disse: pode jogar fora aquele cartaz, não vai mais precisar dele. Segui o conselho, arranquei o cartaz e levei-o para o lixo. A ação externa foi igual à interna. Não há nada de novo nisso. Assim como dentro, assim como fora. Em outras palavras, de acordo com a imagem gravada em minha mente subconsciente, o mesmo acontece na tela objetiva da vida. O externo reflete o interno. A ação externa segue-se à ação interna. Vejamos outro método eficaz na venda de casas, terras e todos os tipos de propriedades. Tranquila e lentamente, com convicção, afirme o seguinte: a inteligência infinita atrai para mim o comprador que quer esta casa e que nela vai prosperar. Só um minutinho. O comprador será enviado a mim pela inteligência criativa de minha mente subconsciente, que não comete erros. Esse comprador pode visitar muitas outras casas, mas a minha é a única que ele vai querer comprar, porque ele é orientado pela inteligência infinita que nele reside. Tenho certeza de que o comprador é o certo. A ocasião é certa e o preço o certo. Tudo nessa situação é certo. As correntes mais profundas de minha mente subconsciente estão fluindo neste momento para nos reunir na ordem divina. Sei que assim será. Lembre-se sempre de que aquilo que procura está também à sua procura. Sempre que você quiser vender uma casa ou propriedade de algum tipo, haverá sempre alguém que quer o que você tem a oferecer. Usando corretamente os poderes da mente subconsciente, você liberta a mente de todo sentido de concorrência e ansiedade na compra e venda. Como ela conseguiu o que queria? Certa moça, Margaret, comparecia regularmente às minhas palestras e aulas. Como morava longe, tinha que tomar 3 conduções para chegar ao auditório. Gastava 1h30 de ida e volta para isso. Em uma de minhas palestras, ela me ouviu contar como um rapaz que precisava de um carro no trabalho acabou ganhando um.
Voltando para casa, ela experimentou a técnica descrita na palestra. Mais tarde, escreveu-me uma carta, contando como aplicara meus métodos e os resultados que se seguiram. Publico aqui a carta com permissão. Caro Dr. Murphy, eu sabia que, para meu crescimento pessoal, eu precisava ter um carro. Não havia outra maneira de continuar a comparecer regularmente às suas palestras. Resolvi que, já que queria um carro, deveria tentar obter aquele com que sempre sonhara, um Cadillac. Em minha imaginação, dei todos os passos que daria se estivesse realmente comprando e guiando um carro. Vi-me entrando na revendedora e experimentando o modelo em que estava interessada. Repentinamente disse a mim mesma que aquele Cadillac era meu. Mantive a imagem de entrar no carro, dirigi-lo, sentir o toque da forração e assim por diante, durante 2 semanas. Invariavelmente. Na semana passada, fui à sua palestra em um Cadillac. Um tio meu, residente em Inglewood, faleceu e me deixou seu Cadillac e todas as suas propriedades. Me dá uma satisfação tão grande ler isso aqui. Uma técnica de sucesso usada por muitos notáveis executivos. Muitos executivos bem-sucedidos repetem tranquilamente, muitas vezes por dia, o termo abstrato sucesso, até formarem a convicção de que têm sucesso. Eles sabem que a ideia de sucesso contém todos os elementos essenciais do próprio sucesso. De igual maneira, você pode começar a repetir para si mesmo, com fé e convicção, a palavra sucesso. O subconsciente a aceitará como verdade em seu caso e haverá em você uma compulsão subconsciente para alcançar o sucesso. Você é compelido a expressar as crenças, impressões e convicções que interiormente alimenta. O que sucesso significa para você? Você quer, sem dúvida, uma boa vida familiar e ótimos relacionamentos com outras pessoas. Deseja destacar-se no campo de atividades ou profissão que escolheu. Deseja ser dono de uma bela casa e ter todo o dinheiro de que necessita para viver feliz e com conforto. Quer ter sucesso em sua vida espiritual e em seus contatos com os poderes da mente subconsciente. Você é um executivo no mundo dos negócios porque está também no negócio de viver. Torne-se um executivo bem-sucedido, imaginando-se fazendo o que deseja ardentemente e possuindo as coisas que há muito tempo anseia possuir. Transforme isso em um hábito. Todas as noites, vá dormir sentindo-se bem-sucedido e, no fim, você terá sucesso ao implantar a ideia de sucesso na mente subconsciente. Acredite que nasceu para ter sucesso e maravilhas começarão a acontecer enquanto ora. Vamos às dicas valiosas. Hoje eu tô com muita sede. Bom, vamos lá. Sucesso significa vida bem-sucedida. Quando se sente em paz, feliz, alegre e fazendo o que adora fazer, você tem sucesso. Descubra o que adoraria fazer e faça. Se não sabe como expressar o seu verdadeiro eu, peça orientação e você será guiado. Especialize-se em seu campo particular de atividade, esforce-se para saber mais sobre ele do que qualquer pessoa. Os bem-sucedidos não são egoístas. Acima de tudo, desejam servir à humanidade. Não há verdadeiro sucesso sem paz de espírito.
O indivíduo bem-sucedido possui grande compreensão psicológica e espiritual. Se imaginar claramente um objetivo, você será provido de tudo o que necessitar pelo poder milagroso de sua mente subconsciente. A fusão de pensamento com sentimento transforma-se em crença subjetiva, e segundo sua crença, assim será. O poder da imaginação sustentada atrai os poderes milagrosos da mente subconsciente. Se está querendo promoção no emprego, imagine seu patrão, chefe ou pessoa amadas dando-lhe parabéns por ela. Torne o quadro vívido, real. Ouça a voz. Veja os gestos, sinta a realidade de tudo. Continue a fazer isso com frequência e, ocupando dessa maneira a mente, experimentará a alegria da prece atendida. A mente subconsciente é um tesouro de memória. Para ter memória perfeita, afirme com frequência: a inteligência infinita de minha mente subconsciente revela-me tudo o que preciso saber em todas as ocasiões, em qualquer lugar. Se quiser vender uma casa ou qualquer tipo de propriedade, afirme lenta, tranquilamente e com convicção: a inteligência infinita atrai para mim o comprador desta casa ou propriedade, que a quer e que nela irá prosperar. Mantenha esse estado de expectativa e as correntes mais profundas da mente subconsciente farão com que isso aconteça. A ideia de sucesso contém todos os elementos de sucesso. Repita a palavra: sucesso, sucesso, sucesso. Com frequência, fé e convicção, e ficará sob uma compulsão subconsciente para ser bem-sucedido. E é isso aí, pessoal. Aqui acabamos mais um capítulo desse livro incrível. Ele fala de forma assim tão simples, né? Com tanta lucidez e de uma capacidade de entendimento assim que todos podem usufruir dessa, vamos dizer assim, dessa dádiva, né? De leitura